Olá, tudo bem? Meu nome é Gustavo, eu sou estudante de Relações Internacionais e trabalho com engenharia de dados, ciência de dados, nessas aplicações, tanto no mercado profissional quanto na academia. Conforme a gente já teve a introdução sobre o tema de inteligência artificial, né, com as redes convolucionais, com o início das redes neurais, agora o objetivo é a gente conseguir entrar numa parte mais prática sobre como é que funciona essa parte de aplicações no mercado financeiro, né? E, então, primeiramente, a gente vai fazer um contexto, é, tanto da questão financeira, assim dizendo, né? Como é que isso é incorporado dentro do mercado atualmente. Depois a gente vai pegar um caso específico para fazer essa introdução do modelo. E por fim a gente vai fazer o próprio setup com o código feito. É claro, um ponto que é importante destacar é o fato de que a inteligência artificial é um termo extremamente amplo, né? Na prática, existem várias coisas que você consegue fazer com inteligência artificial, né? Tipo, é uma ferramenta, é um tipo de técnica de análise de dados, de algoritmos, que o potencial e, na verdade, a incorporação que ela teve nos últimos 20 anos é extremamente notável, assim, né? Inclusive, isso é um ponto de atenção, porque pode, pode ser que, considerando a popularidade que teve em 2022 com o ChatGPT e tudo mais, muita gente confunde inteligência artificial com ChatGPT, com esses modelos. Apesar de ser correto, não é necessariamente a única forma, né? Existem modelos de inteligência artificial que já existem por décadas, né? Então, nesse caso, por exemplo, para mostrar, esses são algumas das principais formas que o mercado financeiro incorporou esses modelos de inteligência artificial e não é de hoje, esses modelos já existem faz muito tempo. Primeiramente, tem a questão de previsão de preços, né, que seria uma atividade de forecasting, né? É uma atividade de regressão e é uma atividade mais simples no sentido de que é o que a gente vai utilizar para essa apresentação, na questão de que dá uma didática é, mais fácil no processo de aprendizado. É claro, no final acaba que uma regressão, para ser útil, ela provavelmente vai incorporar diversos tipos de dados, a própria utilização a utilização de dados necessários e ao mesmo tempo relevantes, a aquisição desses dados, todo esse processo é extremamente crucial também em toda essa organização. Por fim, tem também o trading algoritmo, né? Alguns de vocês podem conhecer como high frequency trading. Isso é basicamente uma forma de fazer uma transação muito rápida e aí conseguir ganhar um pouco de dinheiro com o spread, né? E aí, um ponto interessante é o fato de que isso existe desde 2002, né? Muitos desses algoritmos automáticos utilizam vários modelos de machine learning, né? Aprendizagem de máquina, nos últimos 20 anos, né? Que a New York Stock Exchange colocou o sistema automático em 2002. Outro ponto é o fato de que o próprio gerenciamento de risco de vários portfólios, né, esses modelos que a gente tem de análise de risco para mercado, para volatilidade, tudo isso já incorpora em várias formas modelos de inteligência artificial, né? É claro, a complexidade deles é extremamente variada, né? Porque, exatamente, é um campo tão vasto assim. E é difícil de simplificar, é claro, para conseguir manter o objetivo principal, né, nesse caso. Para a nossa apresentação, a gente vai simplesmente manter, né, essa questão da previsão de preços. E, por fim, tem a questão de detecção de fraudes, que é importante notar que todas as milhões de transações têm que ser reportadas, têm que ser analisadas para as atividades suspeitas, mas já existem algoritmos extremamente avançados nisso, só que um avanço significativo foi que a Visa e a Mastercard incorporaram nos últimos 20, 30 anos diversos modelos também de inteligência artificial. Eu mesmo, no período que eu trabalhei em compliance, presenciei isso, na questão de que temos modelos com extremamente avançados nesse aspecto de ciência de dados que utilizam essas diferentes formas, né, de validação, de classificação. Então, entrando numa parte mais prática, né, como é que funciona o processo de forecast de dados? Você quer pegar uma previsão. Na prática, vai acontecer em três etapas. Você tem que ter uma coleta e um pré-processamento do dado. E aí, é claro, seria essa integração com esses dados externos, essa limpeza de dados, padronização, normalização também, no caso de uma base de dados, alguma coisa assim.
Depois que já está adequado o dado, e você tem que fazer uma análise sobre como é que o dado se comporta, né? Se ele tem não linearidade, como é que é a distribuição dele, se todas as, por exemplo, se for um processo de classificação, todas as classes têm distribuição mais ou menos igual dentro do dado, ou tem alguma classe que está balanceada, como é? Aí você vai ter que resolver isso nesse caso, né? E isso influencia na seleção do modelo, né? Existem diversos modelos, uma vasta gama de modelos, né? E alguns são mais adequados para determinadas soluções. É, por exemplo, se você tiver um modelo desbalanceado, vai ser mais interessante talvez você fazer algumas técnicas de over or undersampling, né? Ou então, a classificação, você vai ter que fazer uma regressão logística, né? E, por fim, você vai fazer o treinamento, a avaliação do modelo. Nesse caso, existem diversos mecanismos que a gente utiliza para fazer essa avaliação, na questão dessas funções de custo, que a gente vai ver mais à frente. E também tem o próprio fato de que existe uma teoria bem estabelecida sobre como é que a gente consegue analisar essa generalização do modelo. Um ponto que a gente não vai entrar no propósito dessa classificação são as questões de CI/CD, né? Que seria como é que você já tem esse modelo? Como é que você incorpora esse modelo em um sistema? Porque isso já adiciona muita complexidade dentro dessa automação, e é uma área relativamente nova, seria a MLOps. Alguns de vocês podem ter conhecido esse nome de vez em quando. É basicamente um processo de deployment do modelo, né? Na questão de que, beleza, você já tem esses dados, agora como é que você vai incorporar para que eles funcionem constantemente? Você continuar monitorando o resultado dele. E aí existem várias MLflow, vários softwares que são utilizados nesse processo. Aí, entrando no nosso dado, né, exatamente, qual é o tipo de dado que a gente pegou? A gente pegou um order book. É, com isso, a gente pegou um order book com um registro eletrônico, né, de ordens de compra. E aí é basicamente uma divisão entre os dados de compra, os dados de venda, o preço de cada um. E aí, é claro, ele vai conseguir ofertar para a gente uma capacidade em tempo real de analisar essa oferta e demanda de um ativo financeiro, que é extremamente interessante, né? Para o nosso objetivo de fazer uma previsão. Aí, basicamente, o que acontece é que a gente vai pegar esses dados do preço médio, por exemplo, essa previsão, e aí a gente vai incorporar para a gente conseguir prever como é que vai variar esse preço, no próximo período, né? Aí, é claro, tem as ordens a mercado, que são as ordens executadas imediatamente no preço que estiver disponível, e a ordem limitada, que é num preço específico. Pode nunca chegar a ser alcançado, né? E aí tem essa divisão em compra e venda. Aí, a estrutura do nosso LOB, né, no caso, é o melhor preço de compra, o melhor preço de venda. Claro, o spread entre os dois, seria simplesmente a diferença entre os dois, né? Aí tem o preço médio, que é a média entre os dois, e o volume, que é a quantidade de ofertas no total, né, agregadas. É importante notar também que modelos mais complexos podem simplesmente incorporar todo esse tipo de informação atualizada em tempo real, no sentido de que existem conexões com APIs dentro daquele processo de coleta de dados que eu tinha comentado, que conseguem alcançar essa informação mais rapidamente, né? Terminais Bloomberg, por exemplo, que eu utilizo bastante disso, né? Mas o nosso objetivo, a gente simplesmente está conectando uma API com atualizações, acho que diárias, se não me engano, do Yahoo. E o objetivo é basicamente conseguir analisar dados históricos, né? Ou seja, o que a gente vai fazer para criar o modelo? Pegando uma perspectiva mais simplificada, assim dizendo, simplesmente o que a gente quer fazer é pegar os pares de dados, né, que são os X, as nossas features, e os Y a gente quer prever. A gente vai ter que ter alguns Y, alguns pares de X e Y, mas a ideia é que a gente consiga achar uma função, consegue prever todos os X que a gente tem, a gente consiga gerar um Y novo. Existem várias funções que fazem isso, né? Sem querer entrar na teoria matemática, mas a nossa ideia é achar uma função que consegue fornecer uma previsão mais próxima dos Y que nós já temos, certo? Ou seja, se eu tenho uma base de dados com
as features nossas sobre o comportamento de uma determinada ação no mês de outubro, o meu objetivo é conseguir achar uma função que consiga mapear certinho, de maneira adequada, esse movimento que teve no mês de outubro e consiga prever para os meses futuros, novembro, dezembro, de acordo com as determinadas features nossas, né? É, Aí, um exemplo mais simples para entender o que a gente está querendo fazer, basicamente assim, a gente tem um todo e a gente só consegue pegar algumas amostras desse todo, né? No caso, porque, por exemplo, a gente não consegue pegar todas as informações do mundo, né? Do universo. Basicamente, a questão é como é que a gente consegue generalizar essas informações, com base em uma pequena amostra de informações sobre esse todo, né? E um exemplo que é bem utilizado nessa questão é essa jarra. A gente tem uma jarra com bolas verdes, bolas vermelhas, né? E uma probabilidade de achar bolas verdes ou bolas vermelhas, né? Aí, o importante em notar é um fato que, assim, a gente não sabe essa probabilidade. A gente não sabe quantas bolas verdes e vermelhas tem, nem a proporção entre as duas, né? A gente só pode pegar algumas amostras. Nisso, diversos estatísticos nos anos 60 provaram que a gente consegue ter uma informação aproximadamente, probabilisticamente correta. O que isso significa é que, basicamente, ao longo desse processo, essas iterações de pegar amostras, a gente vai conseguir achar uma variável que é dentro de uma margem de erro, a fração que a gente achou nas amostras e a fração que é verdadeira nas jardas que a gente não conhece, vão ser probabilisticamente aproximadas, né? De acordo com essa margem de erro que a gente determina. Isso, é claro, vai variar de acordo com o tamanho da nossa amostra e o tamanho da jarra, né? Se for uma amostra, se a gente pegar uma amostra do tamanho da jarra, já resolve esse problema, né? E se a gente pegar uma amostra muito pequena, talvez o nosso erro seja muito grande. Mas é basicamente isso. Essa é a abordagem inicial de Vapnik, que eu acho, com a análise estatística, e é basicamente isso que a gente vai fazer. Vocês podem pensar no que a gente está fazendo agora, como a gente está pegando alguns meses, no caso, para conseguir pegar uma função que consiga prever tudo. A gente vai pegar, sei lá, os últimos 2 meses, né, no caso de 60 dias, e a nossa ideia é conseguir achar uma função que consiga prever para os próximos 4 anos, por exemplo, né? É claro, vão ter essas variações, né? Aí, esse aqui seria as funções utilizadas no caso, né? Adiciona um pouco de complexidade nesse aspecto, né? E aí, um outro ponto que é importante é isso, dentro que a gente cria o modelo, a gente vai encontrar alguns dilemas, no caso, né, de como é que a gente consegue resolver. Por exemplo, é o fato de que, idealmente, para a gente fazer essa generalização, ele tem que estar abaixo do erro de predição, um erro de predição mínimo, assim dizer, no local, né? Isso acontece porque a gente tem esse bias versus trade-off, né? No caso que um modelo muito complexo não resolve para a gente, dependendo se ele for muito complexo, porque a variância dele vai aumentar, no sentido de que ele vai começar a se tornar sensível para pequenas mudanças de dados que não são relevantes para o que a gente está querendo fazer, e aí, basicamente, ele está pegando informações que não são importantes para nós, e aí ele vai fazer um processo de overfitting, no caso em que ele vai ser muito adequado para os dados de treinamento, mas não vai ser adequado para os nossos dados generalizados, certo? Ele vai estar pegando informações que, na realidade, estão presentes no nosso dado de treinamento, mas não no nosso dado total. Seria como se ele pegasse os dados da nossa amostra, mas não da jarra, entende? Ou melhor, se ele pegasse informações mais relevantes para a amostra do que para a jarra. Do mesmo modo, né, a gente pode também, vamos fazer um modelo mais simples, né? Não, né? Porque se ele for muito simples, a complexidade dele for muito baixa, ele simplesmente não vai conseguir representar toda a precisão dentro dos nossos dados, nem de treinamento, nem de teste, né? Então, ele vai ter uma variância também ruim e generaliza pior, né? Ou seja, no caso, a gente teria esse erro de generalização, porque o bias é o que diminui o viés, né? Com maior complexidade, só que a variância vai aumentando, né? Ou seja, se você tem um modelo de complexidade baixa, ele vai ter um viés muito grande, porque ele não se ajusta muito bem para os dados nossos, nem de treinamento, honestamente, nem de teste, né? Não se ajusta muito, não consegue representar essa complexidade nossa. Se a gente aumentar a complexidade, isso resolve, mas ainda a gente continua tendo essa influência de pequenos
ajustes, pequenas sensibilidades dentro do nosso plano de dados, né? E colocando em um gráfico mais simplificado, a questão seria basicamente essa. Se a gente tem esses vários pontos, a nossa ideia é conseguir achar uma representação que, dentro de uma margem de erro, consiga acertar, fazer uma previsão adequada, né? Se a gente colocar um modelo muito simples, vai ter underfitting, porque significa que ele não consegue capturar nenhuma dessas informações, né? Pensa nessa parábola, tem simplesmente uma linha reta. É extremamente simples fazer uma linha reta, mas não é útil para a gente, porque não consegue representar. Então, de um modo semelhante, se você fizer o overfitting, que é um modelo que consegue se adequar especialmente bem para os modelos de treinamento, não vai ser bom para a gente, porque se aparecer um novo dado dessa parábola, ele vai ter uma dificuldade para se adequar. Porque o que ele está utilizando é bastante ruído dentro do nosso modelo de treinamento. E é claro, existem técnicas que a gente utiliza para resolver isso, mas na prática, esse é um dos principais problemas que a gente tem, né, no machine learning nessa questão de complexidade. Na questão de generalização, ou seja, como é que a gente consegue resolver esses problemas? Existem três focos principais, né, que é a questão de regularização, é, um ponto, existe a L1 e a L2 que basicamente penalizam os coeficientes do modelo, ou seja, resumidamente, conseguem afetar dentro desse processo das equações, elas evitam que ele fique excessivamente complexo por penalização de alguns coeficientes, entende? É, basicamente está dentro dos todas as equações que a gente vai fazer no modelo, na questão das multiplicações por de matrizes, tem essa penalização. Um dropout talvez seja mais ilustrativo, né? É uma questão de que, para reduzir a complexidade, o que ele faz? Simplesmente deleta algumas camadas, quer dizer, uns nós, uns neurônios, né? Ele coloca esses valores como zero em vez do seu valor que estaria indicado. E o que isso significa? É que basicamente você não pode, o modelo não vai conseguir depender excessivamente de alguns neurônios. Caso eu esteja detectando algum ruído que está presente na amostra de treinamento, mas não na amostra de teste, ele pode estar dependente de, por exemplo, alguma dentro dessa amostra, o nosso neurônio está sendo utilizado desnecessariamente, ou então excessivamente, no caso, né? E aí, se a gente conseguir fazer essa distribuição aleatória, assim, zero de quais que a gente vai desligar, a gente tem uma representação mais robusta porque não vai depender excessivamente de algum neurônio específico. Um outro modo que também seria mais simplificado é simplesmente a questão de cross-validation, que é o quê? Você treina o modelo em diferentes subconjuntos. Você divide o nosso dado, mas a necessidade disso, no geral, aumenta muito a complexidade. Um outro exemplo é simplesmente juntar vários modelos, né, ensemble metrics, você consegue ter uma média de previsões de diferentes modelos e, honestamente, essa é a previsão que eu mais vejo sendo utilizada pelo menos no mercado profissional, porque é, é mais robusta, é mais generalizável, né? No geral, você consegue ter uma explicabilidade melhor, porque com vários modelos você consegue interpretar melhor, né, cada aspecto específico do. Cada modelo vai ter suas especificidades na questão do que eles conseguem captar melhor, né? E é interessante essa questão, né, porque incorporando todas essas variáveis, você consegue ter basicamente o melhor dos dois mundos. É claro, há um custo de computacional. Aí, só relembrando, né, porque agora a gente vai entrar na parte prática, a nossa rede neural é basicamente isso, né? A gente vai ter os neurônios de input, os neurônios que vão ter essas multiplicações que vão fazer com as transformações, e por fim o nosso output de saída. Basicamente, no final vai ser uma fórmula mais ou menos que nem esse Z aqui, que seria a soma de todos esses pesos e tudo mais, isso vai ser o gradiente, que vai utilizar para a gente achar o gradiente, né? E aí, ou seja, a gente tem o cálculo das entradas, a gente passa as entradas para as funções de ativação e vai passando por cada nó, fazendo essa propagação até o final. Quando a gente faz o final, a gente acha uma função de custo. Essa função de custo, obviamente, a nossa ideia é minimizar ela. Aí a gente basicamente pega esse gradiente, que a gente tem na nossa função de custo, e aí a gente vai retraçando o nosso espaço. A gente vai basicamente usar o gradiente para ajustar os pesos da rede, para dar um passo para esse gradiente descendente. Ou seja, resumidamente, é como se você está andando num hiperplano, né? E você quer achar um ponto mínimo, né? Então, você dá um passo, vê se para o seu lado diminuiu ou não. Se diminuiu, você continua descendo. Se não diminuiu, você ajusta um pouco o que você tinha feito. No caso, você muda alguns dos pesos
dessa rede, né? Que são exatamente esses Ws, e você volta. Aí, uma questão que pode ser importante é como é que vocês conseguem ter memória nessas redes neurais, né? Existem primeiro as redes recorrentes, que elas conseguem ter manter o estado de anterior, né? E a entrada atual para calcular o estado da rede, né? São working memory, né? Que conseguem preservar essas informações contextuais. Só que isso é ruim na questão de que, né? Nesse processo que a gente falou de propagação, esse gradiente vai diminuindo muito, entende? Ou seja, isso é um problema das redes recorrentes. Uma das soluções que teve foi a LSTM. Existem as Gated Recurrence Units também, mas essa é mais avançada também. Ou então os próprios Transformers, que tem a estrutura de self-attention, né? Atenção. Porque esse é um problema extremamente relevante dentro de máquina. Mas a estrutura das LSTMs basicamente permite que elas tenham uma memória no estado atual e uma memória a longo prazo, né? Uma questão interessante para vocês verem nesses pontos de memória, se vocês perguntarem para o ChatGPT com um texto, uma receita, por exemplo, perguntarem quantas maçãs são utilizadas nessa receita, né, para uma torta de maçã. Dependendo da quantidade de texto, né, e da posição que essa informação tem, simplesmente na lista de ingredientes, né, o desempenho do ChatGPT vai variar. O desempenho desses modelos de linguagem vai variar com isso. Isso foi uma parte que eu tive que estudar eu fiz um projeto nisso no meu trabalho, porque é uma questão bem interessante, né, no aspecto de que o, a- se a informação está no início, no meio, no fim, isso vai do contexto desses modelos, isso vai ser influenciado, né? E isso entra, é claro, dentro desse próprio processo de memória, né? Como é que as redes conseguem ter memória e como é que isso pode ser melhorado? Isso está em constante desenvolvimento, tanto que se vocês forem analisar, é, os, pró ah, os próprios tokens vão ser utilizados dentro desse modelo de linguagem natural estão avançando muito, né? Antes eram, acho que 4 mil tokens no início, e agora já tem 120 mil. Daqui a pouco vai ter milhões de tokens disponíveis, né? Mas ainda assim, com milhões de tokens, tem esse problema de memória, no sentido de que a posição do lugar e o tipo de informação, se você colocar muita informação desnecessária, vai afetar essa atenção dele, né? Então, é interessante porque esse é um dos pontos principais que, né, o que estamos traduzindo a STM mais por propósito dessa análise, mas esse é um problema que ainda existe, né? Ainda não foi resolvido pela inteligência artificial, assim dizendo, na inteligência artificial. Aí, essa LSTM é um tipo especial de recorrente que tem essa capacidade, né, de ter tanto essa memória a longo prazo quanto essa memória de estado. Essa imagem aqui pode parecer um pouco assustadora, mas o que vocês têm que entender é basicamente a questão que tem o nosso output do último bloco. Aí a gente manda ele para essas concatenações que vão ter. E aí ela é utilizada junto com a memória que a gente tem do último bloco. Com isso, a gente vai gerar a memória do bloco atual, né? Que vai entrar aqui de novo, novamente, né? Junto com o output do bloco atual. Ou seja, esses dois vão concatenar de novo e vai ficar em sequência, né? E é basicamente isso. Enquanto a gente sai com o estado dela, e a gente vai ter essa memória, é, o output, né? E essa memória do longo prazo, assim dizendo. Agora, eu vou fazer essa apresentação mais prática, no caso, entrando aqui no Colab. É uma estrutura muito boa de dados, para vocês derem, no caso é em nuvem, e esse código está disponível para vocês, né? Então, basicamente, o que a gente vai fazer primeiro, a gente está pegando dados da Apple, né? Pelo Yahoo. A gente vai pegar os nossos dados daqui, e aí a gente tem toda essa informação do nosso order book. Eu estruturei para a gente pegar basicamente quais que são os opens, os highs, lows e close. E aí a gente pega só os dados de close, né? É, Aí a gente consegue os dados desde 2010 até 2020, né? Se a gente quiser, por exemplo, a gente pode pegar uma outra empresa, né? Aí a gente consegue criar essas sequências, né? Que são exatamente aquele processo do dado na questão de organizar os pares X e Y, né? No nosso caso, a gente vai pegar os dados de 60 dias. Então a gente vai organizar o quê? A questão de que o nosso modelo vai basicamente pegar.
os últimos 60 dias para gerar um Y novo. É, Aí a gente vai fazer essa divisão. No geral, as pessoas utilizam 20% de teste e 80% de treinamento. Ou então 60% de teste, 20% de treinamento e 20% de validação, que é basicamente um processo dentro do treinamento para você ver como é que está indo, né? Se esse desempenho está indo melhor, se está diminuindo. Porque dentro daquele processo de alcançar o mínimo, a gente tem que ficar validando esse processo. Tem que ficar validando essa análise. Aí o nosso modelo de LSTM está sendo organizado nessas linhas aqui. Que basicamente a gente organiza nosso LSTM com 50 camadas, 50 nós, né? É, Aí a gente organiza o dropout, que aí é aquele processo que 20% desses nós vão ser simplesmente é, anulados, para a gente não depender desnecessariamente de algum nó específico, tem uma ativação muito intensa, né? Aí depois a gente tem essa camada densa, com 25 unidades conectadas, para basicamente depois retornar o nosso valor, né? Aí a gente compilou utilizando o Adam, e a nossa loss foi o erro quadrático, né? A gente fez o nosso batch e a gente conseguiu ter as predições. E aqui, ó, a gente consegue ver que tem um ajuste com um certo lag, né? Aí, é claro, isso pode ser muito bem por causa da questão de como que a gente organizou os nossos parâmetros, né? Porque 60 dias talvez seja um prazo muito longo para esse determinado Stalker, né, da Apple. Aí, vamos ver então se a gente fizer uma modificação de, por exemplo, aqui vamos deixar do mesmo jeito, mas vamos colocar então 15 dias. Aí, no caso, selecionando 15 dias, a gente tem que modificar todo esse processo de novo, com LSTM. Isso aqui, basicamente, a gente está utilizando a plataforma do Google Cloud, né? É gratuito, não tem que se preocupar com custo nisso. E aí a gente está fazendo o nosso treinamento agora. Dá para perceber que é extremamente rápido, a gente não vai gastar muito tempo com isso. 15 dias, né? Vamos salvar essa imagem. Olha, dá para ver que aqui a representação foi mais rápida, né? Mas ela não conseguiu subir ao mesmo prazo, né? Quer dizer, onde é que eu posso colocar? Deixa eu salvar aqui. Dá para a gente ver aqui que a gente conseguiu diminuir esse lag bastante, né? Se a gente for ver. Mas é a questão ainda de que não está extremamente adequado porque ele não consegue seguir até o fundo, assim, dizendo, né? Antes ele tinha essa melhor capacidade. Então, o ideal, por exemplo, no caso, seria você conseguir incorporar, porque dentro do mercado de ações, é claro, né, a gente tem diversas variáveis. Então, se a gente for utilizar um processo mais complexo com faixas de Bully, né, ou então as próprias análises de média móvel, as médias ponderadas, né, porque todo esse processo pode influenciar nisso. Mas é importante a gente ver o quanto que a gente consegue modificar nisso, né, porque dando um exemplo, né? Se a gente colocasse, por exemplo, um exemplo mais complexo, que a gente coloca uma sequência de 15 dias, mais uma variável que é simplesmente em qual banda de bullying que está mais próximo, né? E também uma questão sobre qual que seria o longo prazo também, ou seja, a gente tem uma variável também dos 60 dias. Assim, a gente consegue ter uma análise melhor no médio prazo, né? É, ou pelo menos no médio prazo, de acordo com a quantidade de dados que você tem, né? Porque o tempo é variável nesse aspecto, né? Que, tipo assim, independente do que você colocar, se você tiver uma variável dentro de 5 minutos, mas com dados a cada segundo, é longo prazo também, né? Porque a questão é a quantidade de dados que você quer prever comparado, né? Mas é basicamente isso, assim, tipo, o modelo é extremamente rápido de se treinar, né? Vocês viram, não gastou nem 30 segundos para fazer tudo isso. E aí a gente está, por exemplo, dividindo em batch sizes de 32, que é basicamente só uma estrutura para a gente não ter que incorporar todos os nossos dados de treinamento toda hora. A gente divide em 32 e aí a gente vai treinando.
para cada época e por 5 etapas só. Aí, por exemplo, a gente utilizou o Adam, né? Se a gente quisesse colocar descida de gradiente estocástico, né? Ele não é tão adequado como o Adam, normalmente. A maioria dos casos, o Adam é preferível, né? É claro, de acordo com essa complexidade, né? Cada modelo tem a sua especificidade. Então, eu vou copiar isso aqui, só para a gente não perder o gráfico. É, olha, dá pra gente ver que o Stochastic Gradient foi péssimo para isso, né? Ele não conseguiu prever, porque ele não é adequado desse tipo de técnica, né? É, ah, compile, ok. Hum, exato. Então é basicamente isso. Dá pra gente ver que certos otimizadores vão ser melhores que os outros, né? O Stochastic Gradient não é bom porque a gente está querendo fazer essa tarefa com esse processo de memória, né? E o Adam é mais adequado nessa questão. O Stochastic Gradient seria melhor em tarefas de classificação, né? É, no geral. E é basicamente isso, assim. A gente está utilizando o R quadrado porque é o mais tradicional, né? Se a gente colocar outros, a variação não é tão significativa. E, bom, é basicamente isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para postar no chat ou fazer algum comentário, alguma coisa assim. A gente tem um processo de avaliação do vídeo também. É, e é isso. Eu espero que tenha sido uma introdução boa, né? A gente basicamente entrou nos tópicos sobre como é que funciona em finanças, como é que é a estrutura de um modelo no geral que você vai fazer, e entrando para fazer o modelo mesmo, né? É, e é isso. No geral, eu diria o recado que eu dei é vasta a quantidade de informação que você consegue achar sobre essas coisas, né? O que não falta é informação sobre redes neurais, sobre inteligência artificial na internet. A questão difícil é só achar informação de qualidade, né? E esse foi o esforço que a gente teve, né? A questão de tentar compartilhar um pouco mais dessas informações. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela participação e até mais.